falando dos teus projetos de podcast, teus projetos na TV, teus projetos no consultório. Tá bom, querida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga e sou sexóloga, né? Trabalho tanto com educação sexual quanto terapia sexual. Eu tenho basicamente 3 áreas que eu atuo nessa carreira, que já tem aí 30 anos ou 30 e pouco, já perdi a conta do tempo. Numa área mais clínica, eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho muito com terapia de casal, terapia sexual, tanto com adultos, jovens, quanto casais. Eu tenho uma segunda área de atendimento, de atuação, que é mais acadêmica, né? Então eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, sou a editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, tenho 2 cursos de pós-graduação em sexualidade, um no Centro Universitário Salesiano e um no IBCMed, que é para médicos, né, de sexologia clínica. E também tenho uma terceira área de atuação que é mais na comunicação mesmo. Então eu tenho um podcast chamado Sexoterapia, que é em Universo UOL, pode ser encontrado no YouTube ou no Spotify ou qualquer agregador de podcast. Já está na 10ª temporada, então tem vários temas sobre sexualidade lá. Eu escrevo também em Universo UOL, né? Tenho 2 textos por semana. Tenho um quadro que chama CBN para Maiores na Rádio CBN, quinta-feira à noite, às 22h30, no programa da Tânia Morales, no CBN Noite Total, que eu adoro fazer rádio também. E faço alguns projetos com televisão também, né? Enfim, o tema da sexualidade é meu tema favorito. Eu adoro fazer isso. Uhum. E sou escritora, tenho alguns livros. Comunicação é a minha habilidade maior. Quando a gente fala de satisfação sexual do casal, se a gente for colocar um parâmetro assim, relação sexual versus satisfação. Então, olha só, eu sempre gosto de começar para pensar em satisfação sexual com uma pergunta, que é: por que você faz sexo? Então, por que a gente faz sexo? A resposta parece ser muito simples. Ah, eu faço sexo por prazer ou eu faço sexo para procriar. Mas a gente não faz sexo só por isso. A gente faz sexo para se sentir desejado, desejada. A gente faz sexo para ter intimidade, para ser tocado, ser tocada. A gente faz sexo para ser amado, amada. A gente faz sexo para provar perícia, habilidade. A gente faz sexo por pressão dos outros. A gente faz sexo, inclusive, para disputar poder. A gente faz sexo, inclusive, para violentar alguém. Então, quando a gente pensa em satisfação sexual, a gente tem que pensar, para nós, para mim e para minha parceria, o que está envolvido nesse guarda-chuva da satisfação sexual? É só a relação sexual ou tem também a vontade de ser desejada? Porque às vezes as pessoas fazem sexo, mas não estão satisfeitas. Não estão satisfeitas por diversas razões. Ou não estão satisfeitas porque não têm prazer na relação, ou tem um prazer que é limitante ali, ou limitado, então a pessoa que não tem orgasmo, ou porque não tem uma prática sexual que lhe satisfaça, então faz só por fazer, tem uma frequência ali. Então, o fato de eu ter frequência não significa que eu tenho satisfação. Sim. Muitas vezes as pessoas não têm uma frequência sexual tão grande, mas quando fazem sexo com aquela parceria, fazem sexo de maneira muito prazerosa. Então tem ali esses critérios, esses componentes da sua satisfação satisfeitos. Então quando a gente pensa em satisfação, a gente tem que olhar para o termo de um jeito mais amplo do que só a questão da prática sexual em si. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar: existem pessoas que não dão tanta importância para o sexo genital, mas dão muita importância para o carinho, dão muita importância para o envolvimento, dão muita importância para o corpo, para o toque, né? E não tanto para a genitalidade, para a relação com penetração, relação anal, enfim. Então, a satisfação sexual ela vai envolver todas essas questões. Agora, o que eu acho que é fundamental para um casal é você perceber que a sua parceria
está interessada em você. Está interessada em te fazer ter prazer, está interessada em saber o que você gosta, está interessada em te estimular. Então, nós sabemos que a comunicação sexual é muito importante e faz muita diferença na satisfação sexual de um casal. Essas são várias pesquisas que já mostraram isso. Às vezes, né, Cláudia, os casais têm boa comunicação em outras dimensões da vida. Na dimensão da convivência, na dimensão financeira, na dimensão com os filhos, etc, etc. Mas não conseguem falar sobre sexualidade. Isso Então, tem a ver com o histórico dessas pessoas na vida delas, ou talvez tenha a ver com o que acontece na relação entre os dois? eu acho que as duas coisas. Pode ter a ver com o histórico de vida, então essa questão de mais, né, uma educação sexual um pouco mais repressora, né, pouco aprendizado de como falar sobre intimidade, porque é interessante, né, como a gente carrega uma herança familiar às vezes, né? Às vezes você tem pais que nunca falaram ou que aconteceram coisas na esfera da sexualidade que foram muito duras, que geraram traumas familiares. Então, às vezes a gente traz da família essa dificuldade de comunicação, às vezes tem relação com a própria personalidade da pessoa. Então, tem pessoas que são muito mais caladas, que são mais tímidas, que têm mais vergonha, que não conseguem ser assertivas. Daí não tem tanto a ver só com a estrutura familiar, mas muito da personalidade do sujeito. E tem um terceiro componente, né, que é também a questão da intimidade, que pode gerar uma dificuldade de falar algumas coisas. É muito interessante perceber isso. Isso é A importante. intimidade emocional, eu ter intimidade com alguém, pode levar a dois tipos de desfecho na satisfação sexual. Ou um que favorece e que vai favorecendo muito a relação do casal, então favorece que se fale de algumas fantasias, favorece que um diga para o outro o que gosta, o que não gosta. Então, quanto mais intimidade, mais livre eu fico para me comunicar. Logicamente que desde que o outro receba aquilo que eu consigo, e nem é todo mundo consegue, Sem né? julgar. Sem julgamento, né? Uhum. Então tem este grupo de pessoas, de casais, mas tem para um grupo, Cláudia, que ter muita intimidade significa ficar com receio de frustrar o outro. Então eu não vou contar alguma coisa, eu não vou dizer que eu gosto disso ou que eu desgosto disso, porque eu vou magoar a minha parceria. Então é o medo de magoar e o medo de perder o amor. Então, quanto mais intimidade, mais a pessoa tem medo de magoar o outro. Como se a intimidade Especialmente, fosse ameaçadora. exatamente. E Uhum. especialmente as mulheres são um pouco condicionadas a isso.